simplicidade, pureza de coração. Estava anunciando ali, né? Muito boa noite. Quando eles não acham mais ninguém, aí eles me chamam, não é? Estou sempre disponível, então aí eu venho, tá bom? Então vocês tenham um pouquinho de paciência e nós vamos enrolar vocês aqui por uns 40 minutos mais ou menos, tá bom? Eu trouxe 2 livrinhos aqui para dar de brinde, quem quiser vê-los ao final, tá bom? Quem não tiver ainda, quem estiver conhecendo a doutrina, estiver chegando e quiser conhecer, eu posso dar esses 2 livrinhos, claro que um para cada pessoa, né? Tá bom? Então é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que fazem parte da codificação espírita, que são 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. São 5 obras que Kardec deixou, as mais importantes para nós entendermos um pouquinho sobre umas coisas simples, sabe? Coisas simples assim, da onde que nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, essas coisinhas simples, básicas, né? É do tipo assim também como responder uma criança quando ela pergunta para a gente o que é Deus. Aí a gente fica com umas fórmulas, umas teorias, umas coisas assim miraculosas, né? Ou quando a criança pergunta para a gente assim, o que é um sonho? A gente também fica, não é? A gente fica também confuso para dar essa resposta, né? E aí nesse livrinho aqui é tudo muito fácil, muito simples. E aqui também tem definições importantes para o nosso dia a dia, como por exemplo, o que é o trabalho. Olha só, o que é o trabalho. A gente às vezes tem dúvida, né, para saber o que é o trabalho. Eles respondem assim facilmente, é toda ocupação útil. Olha só. E aí eu pergunto para vocês, e a pessoa que está, por exemplo, vendendo entorpecente, está fazendo uma ocupação útil? O que vocês acham? Quando ela não está fazendo uma ocupação útil, sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo um desforço. É mais ou menos como a gente querer parar a roda da vida, sabe? E querer fazer a roda rodar ao contrário. É um esforço desnecessário, um esforço inútil que não vai servir para nada e vai nos dar muito trabalho para o nosso futuro. Se tiver algum traficante aqui que queira mudar de vida, viu? Que não está muito contente em vender entorpecente, nós falamos assim em tom de brincadeira, né? Mas você sabia que traficantes também são aqueles que vendem álcool, porque álcool também é uma droga, né? Aí é mais fácil de achar, né? Bom, mas também tem aqueles que gostam de usar o álcool, né? Também ainda é mais fácil ainda que de achar, não é? Também é mais fácil, né? Mas, no fundo, nós estamos aqui para mostrar para vocês que nós já podemos dar alguns passos para frente, independente do que possa nós estarmos vivendo, as dificuldades, os problemas, nós podemos dar passos para frente, podemos melhorar um pouquinho a qualidade da nossa vida. Isso porque Kardec deixou muito claro aqui para a gente na codificação, tá bom? Então, por exemplo, a pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem assim, que é a inteligência maior, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então é assim, não existe inteligência maior do que Deus e não existe nada antes de Deus. Tudo que existe veio depois de Deus. Então Deus é, no fundo, o Criador. Tá vendo como é fácil responder? Mas aí a gente precisa de ajuda, né? As pessoas que não gostam muito dessa leitura não têm uma notícia muito boa para dar, sabe por quê? Porque a gente precisa começar a conviver com ideias maiores. Por mais intelectual, por mais entendedor, por mais inteligente, por mais sábio que seja um ser humano, ele está muitas vezes muito abaixo de muitos irmãos nossos que residem já no mundo espiritual de forma definitiva. Eles não precisam mais reencarnar. A maioria dos que trouxeram essas respostas assim concisas, rápidas, diretas, são respostas de inteligências que já superaram as nossas deficiências aqui na Terra. Porque você vê que as maiores inteligências da Terra muitas vezes têm ainda alguma falha, comete algum engano, algum equívoco que ainda precisa corrigir, que ainda precisa melhorar. Nós só saímos da Terra depois que resolvemos essas coisas, não é? Aí passamos por um planetinho um pouquinho melhor, não é só um pouquinho, não é muito melhor, um pouquinho melhor, e nós já podemos manter convívio com esses espíritos que já viveram essas coisas que a gente está vivendo, batendo a cabeça, sabe bater na cabeça? A gente já pode viver um pouco melhor com essas informações aqui, tá bom? Tá bem feito o marketing do livro? Tá, né? Então, quem quiser, quem tiver em casa, vai lá, abre o acaso, estuda de qualquer forma, né? Vamos fazer um teste aqui, um teste do livro dos Espíritos. Fala uma pergunta aí, fala, senhora, um número de 1 a 1000. 42.
42. A senhora pensa baixo, né? Pensa pouquinho, né? Tá bom, pensa assim. Basta. Vamos ver o que eles perguntam aqui. Vamos ver se é simples ou é complicada aqui a história. Vamos saber aqui. Espera aí. 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos. Por exemplo, o tempo que vai durar a Terra. Podemos conhecer isso? Bom, já dizem que a Terra tem cerca de 6 ou 7 bilhões de anos, não é? Bom, eu não sei, mas tem um pessoal que gosta de fazer essas brincadeiras. A gente não tem a menor noção que é 1 bilhão. Não tem noção do que é isso, não é? A gente pega o nosso salário mínimo lá, já fica contentão, né? Pena que ele dura só uma semana, 15 dias, né? Mas o máximo que a gente sabe administrar é isso, né? Agora vai falar de 1 bilhão, meu Deus do céu, mais 8 bilhões, né? Aí eu respondi assim: nada te posso dizer, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem o pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Nós não podemos saber. Olha que interessante, a gente não pode saber tudo. Olha só, nos é interditado algumas coisas do conhecimento, né? Tem coisas que a gente não pode saber. A gente só vai saber depois. É tipo assim, o nosso filho adolescente, que a gente só vai saber depois. Por exemplo, o dia que ele falava que ia fazer o trabalho na casa da amiga, sabe aquela coisa? A gente só fica sabendo depois, né? Que ele não foi na casa da amiga, ele foi na praia, não é? Então só fica sabendo depois, né? Então pode acontecer isso, né? Então, essas coisas a gente não pode saber. Vamos pegar mais uma pergunta aí. Fala o senhor aí um número aí. 510, tá bom, bem no meio, ótimo. Vamos ver a 510, 510, 510, 510, tá chegando para 510. 501. Tá vendo como é bom ser improvisado, né? Assim, todo mundo fica ansioso para saber o que é. O homem não acha que pergunta de jeito, não enxerga direito, chega atrasado, é uma confusão, né? Mas relevem, viu? A casa vale muito mais do que o expositor, viu? Quando o pai que vela sobre o filho vem a reencarnar, vela ainda sobre ele. Quer dizer, o pai perdeu, né? Que está no mundo espiritual, ele fica cuidando do filho, né? Aí ele reencarna. E aí, o que acontece? Ele larga do filho? O que acontece, né? Ele volta para a terra, né? Isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não auxiliam, senão missões que podem cumprir até o fim. Então, quando o pai pega a tarefa de velar pelo filho, ele pega com o objetivo de ir até o fim, né? Ele não quer parar no meio, né? Então, mais ou menos é isso que a gente pode entender dessa lição. Nós estamos sempre assistidos. Aliás, a esse respeito, tem uma história interessante. Lá em Uberaba, na década de 80, 90, tinha uma senhora que ia toda semana tomar um passe espiritual. É o passe que a gente toma aqui na Casa Espírita, né? Com o Francisco Cândido Xavier. Ela ia lá, sentava lá, era um dia que ele atendia à tarde, então ela ia lá, sentava, esperava o Chico, fazia as coisinhas dele lá e tal. Aí ela entrava numa salinha para receber o passe, e aí ela falava assim sempre para o Chico: olha, Chico, eu quero o passe do Emmanuel. O Emmanuel era o mentor espiritual do Chico. E aí, então, eles ofereciam o passe do Emmanuel para essa senhora, porque ele estava lá fazendo psicografia, trabalhando, fazendo alguma coisa junto com o Emmanuel, e ela pediu o passe do Emmanuel, não é? Bom, um belo dia, aconteceu um problema. O Emmanuel precisou fazer uma tarefa que ele tinha que se ausentar por algumas semanas. No mundo espiritual também tem isso, viu, gente? Os espíritos se ausentam, eles vão para outros lugares, não é? A gente pensa que existe só duas coisas, né? De uma forma bem simples, a gente pensa que existe o mundo material e o mundo espiritual, não pensa assim? Então, mas o mundo espiritual, ele tem um monte de divisões, um monte. Então, ele tinha um compromisso, teve que se ausentar. Mas aí ele falou assim: eu trouxe esse amigo aqui, esse amigo espiritual, que vai ficar no meu lugar aqui para dar o passe naquela senhora que toda semana vem tomar o passe aqui, né? Só que ele era um índio, assim, um índio grandão, sabe? Aqueles índios cacique, né? Indião, lá vai dar o passe nela, né? Aí quando ela chegou, eu quero o passe do Emmanuel, falou: minha irmã, ele mandou um amigo porque ele não pode estar. Aí ela aceitou, tudo bem, sentou. E aí o índio foi dar o passe nela.
O índio começou a bater na cabeça dela assim, tum, 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 batia nas costas dela, pá, 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 com toda a força. Ela saiu de lá assombrada, nunca mais voltou para tomar o passe do Emmanuel, só porque foi o índio de uma vez que foi dar o passe, tá certo? Então, se um dia vocês forem tomar o passe aí, tomar uns tapas nas costas, na cabeça, né? Aí você fica tranquilo que pode ser o passe do índio que está aí, né? Pode ser que ele esteja aí, tá certo? Mas então fiquem tranquilos quanto a isso. Nós vamos falar da simplicidade e pureza do coração. Apagaram lá o negócio, pô? Apagou, não pode deixar apagado. Nós vamos falar da simplicidade e pureza do coração que está associado às crianças, porque Jesus disse para que deixasse vir a ele as criancinhas e não as embaraceis, mas ele disse muito mais, que nós precisávamos nos assemelhar às crianças, criar uma semelhança. Mas não é ser uma criança, ser ingênua, ter todas aquelas características que tem uma criança, mas ter uma certa semelhança com isso, não é? Então, o fato de podermos entrarmos no reino dos céus de uma forma assemelhada à criança, significa para a gente o seguinte: a criança, apesar de ter ainda todas as suas condições ainda em crescimento, ainda em desenvolvimento, hoje, com a doutrina espírita... Estou escutando concorrência? Não. Tem concorrência? Tem. O fato da criança ainda precisar, não é, de se desenvolver, nós vamos percebendo devagarzinho que, na verdade, ela carrega algumas características que Jesus nos disse que precisamos se assemelhar. Quem tem criança em casa, todos nós temos filhos, sobrinhos, netos, nós temos as crianças em casa, e de vez em quando, às vezes, a gente briga com ela, né? Ela faz pronto alguma coisa, a gente briga com ela. Mas a criança, ela não, na maioria das vezes, não posso dizer que isso é 100%, mas na maioria das vezes o que acontece? Ela não guarda rancor, ela não guarda raiva, ela dá uma voltinha de 2 minutos, daqui a pouco ela vem conversar com você. Então, algumas características que as crianças mantêm é o que nós precisamos também manter em nós, porque ela tem aquele sinônimo de pureza, não é? Todos nós temos um instinto de preservação das crianças. Nossa, a gente vê muita atrocidade, mas quando envolve criança, aí a gente fica muito chocado, muito alterado. Isso é muito forte para nós. Então, assemelhar-se à criança significa que nós precisamos mais ou menos ter essa forma de agir, a forma de perdoar rapidamente, não é? Confiar plenamente. Aí você vai lá, a criança não quer comer, você faz o aviãozinho, lá vem o aviãozinho, pá. Aí ela abre a boca, ela nem sabe o que ela vai comer, o que tem ali, ela simplesmente confia, não é mesmo? Ela confia. Pula aqui no pai, pula. Tem uma piada de mau gosto a esse respeito, mas eu não vou falar. Então, mas normalmente ela confia, ela se joga para cima do pai, para cima da mãe. Não é? Às vezes é numa altura, numa coisa, tem certeza que o pai vai pegar ele, tem certeza que vão agarrar ele. Tem esse sentimento, essa coisa forte dentro dela, né? Então, Jesus fala para a gente que nós podemos e devemos buscar essa simplicidade, essa pureza. É isso que nós precisamos buscar. Assemelhar-se à criança. Porque a gente cresce, assim, com perdão da palavra, a gente fica meio bobo, né? A gente acha que sabe tudo. Não é mesmo? Assim, em casa tem uns comedores de arroz lá, que tem uns 20, 22 anos. Na cabeça deles, o pai dele é o pior imbecil e idiota do mundo. Porque, nossa, meu Deus do céu, né? Eles amam o pai assim de uma forma, mas eles acham que o pai nasceu em outro século, não sabe nada. Não é assim que a gente... Não, eu estou dizendo ele, mas a gente também era assim, não é? A gente também não era assim. Acha que o pai não sabe nada, que a mãe não sabe nada, está tudo atrasado. Que agora tem a internet, eles sabem tudo na internet. Não precisa estudar, porque agora tem, né, um monte de informação no telefone, não precisa estudar mais, não precisa fazer mais nada. Conta de matemática também não precisa, porque tem a calculadora, não é? Não precisa mais levar o filme para revelar, porque agora a máquina tira foto quantas quiser, 500 fotos, 1000 fotos, 10.000 fotos, não é? Antigamente a gente tinha que tirar uma foto bem tirada, lembra disso? Aí você ficava naquela ansiedade para revelar a máquina, a foto. Aí você ia lá revelar 24 poses, por exemplo,
3 ou 4 ou 5 tinha gente de costa, né? Gente que cortava a cabeça, tinha umas coisas assim, não é? A gente não jogava fora porque custava caro, então guardava aquelas fotos de homem sem cabeça, mulher sem cabeça, aquelas coisas assim. Servia para alguma coisa, não sei, né? Devia servir para alguma coisa. Então eles acham que sabem tudo, mas não estamos falando dessas crianças, que essas aí já são crescidinhas, estamos falando daquelas um pouquinho anteriores, que ainda tem aquele sentimento de pureza. Elas têm assim uma coisa muito, muito bacana, né? Tem aquele sorriso, aquela alegria, aqueles olhos brilhantes. E a gente cresce, a gente ganha certa idade, a gente começa a ficar exigente, a gente começa a ficar cheio de história, cheio de coisa desnecessária, a gente começa a viver de uma forma, começa a ficar meio atrapalhado, começa a se isolar das pessoas, começa a ter problema com as pessoas, a gente começa a viver assim. Então a criança vai na festa do primo, lá vai na festa do amigo do primo, aí vai lá e brinca com todo mundo, os quebra o pau lá, um puxa o cabelo do outro, mas tá tudo certo. Final do ano, por exemplo, na festa de Natal de família, normalmente acontece uma coisa assim com as crianças, mais ou menos assim, não é? A gente está conversando alguma coisa lá na sala, daqui a pouco vem um cara chorando lá, aí o outro vem segurando um tucho de cabelo na mão. O que os pais fazem? Eles brigam, né? Os pais brigam. Aí fica 2 anos sem conversar, 5 anos, 10 anos, acha bonito ficar sem falar com o cunhado, com o genro, com não sei quem. As crianças depois de 5 minutos estão lá de novo, né? Estão jogando bola outra vez, estão brincando, não é? O outro pega, dá uma madeirada nas costas do outro. Se ele me arrancou o cabelo, agora leva uma madeirada nas costas, dá uma madeirada nas costas do outro, aí o outro vem chorando. Aí as mães brigam. Aí daqui a pouco, 5 minutos depois, já estão de novo brincando, tá tudo certo, não é? Então nós precisamos devagarzinho ir buscando uma forma de convivermos de forma mais suave, assemelhar-se, não diria ser ingênuo como uma criança, né? Não é nesse sentido, mas no sentido de assemelhar-se em candura, em simpatia, em alegria de viver. De vez em quando a gente fica tão desolado de ver as coisas na terra, no mundo, fala, ai meu Deus do céu, o povo está pegando fogo, o mundo está pegando fogo, está em guerra, inflação, não sei o quê, fica aflito, aí você assiste o jornal e dorme, e no outro dia você está daquele jeito, aí vem outra notícia, que não sei quem brigou com não sei quem, aí você fica mais nervoso ainda e vai vivendo desse jeito. Aí você pensa assim, a criança está lá, ela quer saber do Todd dela. Cadê o Todd? Tem Todd? Não tem Todd? Mas tá ruim o negócio aqui, não tem nem o Todd para me tomar, né? Meu Deus do céu. Ela quer saber do Todd dela. Onde que eu coloquei meu carrinho ontem? Meu Deus do céu. A preocupação dela, por que a roda do carrinho... Bom, eles não brincam mais de carrinho, né? Lembra das rodas de carrinho? Eu tinha um problema tremendo lá na minha casa, porque meus primos vinham em casa e arrancavam tudo as rodas dos meus carrinhos. Eu tinha que esconder tudo, meu Deus do céu. Aí eu comecei a esconder nos carrinhos. Depois eu comecei a esconder nos iogurtes, porque eles vinham na minha casa que eu tomava tudo meus iogurtes. Já ficava na janela olhando, esperando. Vinham os primos, corria na geladeira, escondia todos os iogurtes. Meu Deus do céu. Mas a gente olha a criança e pensa assim, meu Deus do céu. Dá a impressão que o mundo vai acabar para a gente que é adulto. Não é? O mundo vai acabar. E a criança está tão tranquila, vai tomar banho? Deixa para amanhã, está sossegada, não quer saber se vai. Passa só o pano no meu pé, mãe, porque antigamente a gente não andava de sapato, de tênis, andava descalço, né? Passava só o pano para dormir, eu não sujar a cama, passava o pano no pé, já estava tudo certo, não era um negócio assim de passar o pano, não é? Mas hoje a gente vive assim, a gente olha a criança, pensa, meu Deus do céu, e daqui a pouco como é que vai ser para essa criança o mundo, como é que vai ficar desse jeito, como é que está? A gente fica aflito. E a criança confiante. Esses dias eu ouvi falar que a maioria das nossas crianças, mini jovenzinho, tipo de 10, 12, pré-adolescente que eles falam, né? Eles nem sabem ainda qual a profissão que eles vão exercer. Nem sabem ainda, porque vai surgir tanta coisa nova. Isso me faz lembrar, não faz muito tempo, uns 600 meses atrás, por exemplo, ficava sentado lá na porta da minha casa com meu primo, e a gente ficava olhando os carros passando. Passava de vez em quando passava um Ford Willys,
Nossa, esse carro, não, eu não quero isso aí, que vai ficar muito grande, eu não gosto de carro grande. Aí passava um gordinho e falava, opa, esse é um pouquinho melhor. Aí chegava um maior e falava assim, mas vocês são tontos, quando vocês tiverem 18 anos, você acha que ainda vai ter esses carros? Olha como ele já tinha uma visão de futuro. E a gente escolhendo Gordini, Fusca, Aero Willis, Cinca Xambó. O senhor lembrou fácil do DKV, né? O senhor teve um 4 tempos lá, um 3 tempos, 2 tempos? Teve, né? Então. O DKV era bom porque trabalhava na orquestra, né? Como é? Tem muitos. Ele dirigiu muito. Dirigiu muito? Dirigiu muito, Então, o DKV, ele trabalhava na orquestra, porque toda sexta-feira ele ia, né? Ele ia pro concerto, toda sexta-feira. Então, agora, né? Agora, os carros que a gente tem, meu Deus do céu, agora... E sabe o que é pior agora? Os jovens não querem mais ter carro. Olha só. E a gente não via a hora de fazer 18 anos para poder dirigir. Meu Deus do céu, 17 anos, era um martírio quando chegavam 17. Mesma coisa de meia hora para sair do serviço. Não passava nunca aquela meia hora, era terrível, né? 17 anos, 5 meses, 8 meses. Será que eu não posso já começar a tirar a carta? Não pode, tem que ter 18 mesmo, 18 anos. O cara já na meia-noite já ficava na porta da autoescola lá para tirar a carta de motorista. Imagina só um negócio desse, e hoje eles não querem nem saber, não é? Então, nem aí para carro, não quer nem saber de carro. Então, Jesus fala para a gente se assemelhar a essa candura, a essa simplicidade, sabe a simplicidade? Que não era minha, sinceramente, não era minha sinceridade, porque a minha simplicidade, com sinceridade, não era muito simples, porque chegava no Natal, por exemplo, eu ficava vendo as minhas tias chegando, só que tinha um problema. De manhã, do dia de Natal, você via as crianças na rua jogando bola, aquelas bolonas bem coloridas, assim, bola de capotão, a bicicleta nova com rodinha, a boneca desse tamanho, cabeluda, nossa, era um negócio tremendo. Bom, a minha tia vai chegar à tarde para a festa de Natal, estou sossegadão, eu ficava esperando ela chegar, quando ela chegava não trazia nada na mão. Nada. Aí ia cumprimentar a irmã dela, que é a minha mãe, tirava um pacotinho da bolsa dela, assim, meio molenga assim, sabe? Um pacotinho molenga assim, dava pra gente. O que era? Menino, usa meia, pelo amor de Deus. A gente usava... Dava vontade de comer aquela meia, isso que dava vontade. Mas enfim, né? Essa simplicidade, né? Essa coisa assim, porque no outro a gente alimentava a mesma esperança, né? A tia chegava de carro, imagina só, chegava de carro. Aí pensava assim, bom, eu acho que a tia vai trazer um presente melhor hoje, né? Quem sabe uma bola, né? Uma bola de capotão seria o must do must, mas uma bola de capotão, imagina que ela ia trazer bola de capotão. Ela nem sabe onde comprava a bola de capotão. Mas enfim, essa simplicidade, essa confiança que a gente tem, alimenta, olha que coisa bacana, que coisa bonita, não é? A gente não dava muito valor, mais ou menos, quando ia para a escola, por exemplo, não é? Ia comer a merenda escolar, né? Normalmente era canjica, ovo cozido. O que mais que dava na merenda da escola? Sopão, né? Arroz doce. Será que é por isso que eu não gosto de arroz doce? Meu Deus do céu. Acho que era desse tempo aí, acho que era desse tempo aí, viu? Eu desconfio que era desse tempo aí. Porque como que a gente vai conviver com outros seres, com a cara carrancuda, nervoso, irritado com tudo, bravo? A gente se esquece que o planeta, o mundo, não é nosso. Jesus deixou isso muito claro. Tem um livrinho do Chico que se chama Boa Nova. Tem 30 historinhas que não estão no Evangelho de Jesus. São 30 historinhas a mais. E uma das historinhas é a aflição que os discípulos de Jesus tinham, aquela aflição, aquela coisa terrível, aquela aflição, aquela coisa. E Jesus falava, calma, quem manda no mundo é Deus. Vamos ter que derrubar o César, acabar com o César. Um dos cargos mais perigosos que existia era o de César, como é que era? Não era governador, era imperador. Nossa,
O imperador tinha uma vida média de 30, 40 anos no máximo, eles matavam ele para entrar outro no lugar. Então, Jesus falava, o mundo não é nosso, é o mundo de Deus. É Ele que sabe de tudo isso. Então, mesmo essas coisas infelizes que a gente vê, normalmente a gente vê, né? O presidente não sei das quantas, o presidente não sei das ondas, né? O futuro prefeito, sabe? Uma dessas coisas que a gente vê, meu Deus do céu, né? Quem manda no mundo é Deus. Olha só, a gente não pode nunca esquecer disso. Então, Jesus, quando foi pressionado lá por o Pilatos, acho que foi o Pilatos que pressionou ele, dizendo que quem era ele, se ele era rei, se ele não era rei, aquela coisa assim, falava, você só é o que é porque meu pai o permite. A gente esquece disso, esquece do nosso Criador, não é? Então tá lá o homem lá com aquela máquina de matar, aquela metralhadora, que acha que pode dominar o mundo, domina lá o morro, domina não sei lá o quê. Às vezes um mosquito morde ele vai embora. Não é um mosquito, às vezes um mosquito. Nós ficamos 2 anos fugindo, não sabia do que, disseram que era um negócio que tinha no ar aí, era um gás mortal que matava todo mundo, ninguém podia ir em lugar nenhum. Só o motorista de ônibus não morria, eles colocaram uma exceção, né? Motorista de ônibus, policial, o padeiro, síndico não, zelador de condomínio, porteiro de condomínio, esses não pegavam o vírus, o resto todo mundo pegava, era um negócio, e a gente nem enxergava o negócio, nem enxerga, né? Nem enxerga, um negócio tão invisível que a gente não enxerga. Então, a gente ficou pensando, meu Deus, é Deus que manda no mundo, mas será que eu tenho que ir embora agora? Aliás, tem uma coisa interessante a esse respeito, porque tem uma senhora conhecida nossa, no domingo retrasado, ela estava falando que a amiga dela descobriu que estava com uma doença muito ruim, com câncer. Você já sabe, né? Depois dos 60 anos, a única coisa que a gente sabe conversar é sobre o quê? Depois dos 40. Depois dos 40. Já dos 40? Sim. Meu Deus do céu, Depois dos 40. Então, aí estava falando da amiga dela que descobriu que estava com câncer. Ficou aquele chororô, o câncer. Aí todo mundo pegava ela, levar no hospital, vai tomar não sei o que, quimioterapia, radioterapia. Aí ela pegou e falou o seguinte para ela mesma, falou assim, eu vou perguntar para Deus se eu vou ou se eu vou ficar. Aí ela foi à noite, fez a prece no quarto dela, lá na cama, e falou, escuta, Senhor, é o seguinte, queria acabar com essa coisa agora. Eu vou ficar aqui ou eu vou embora? Aí ela dormiu, e ela sonhou que disseram para ela que ela ia ficar. Aí no outro dia queria levar no hospital, deixa que eu me viro, porque eu vou ficar mesmo, então eu vou resolver meus problemas. Pode cada um cuidar da sua vida, vai procurar sua turma, que eu vou cuidar da minha vida e pronto. E ela ficou mesmo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Que se vai ou vai ficar ou não? Então aproveita hoje à noite, senta lá na cama e pergunta, viu? Pergunta. Se falar que vai ficar, assume a tua vida de uma vez. Não fica chororando em cima dos outros, não. Assume logo e pronto. Se falar que vai embora, aí você fica dodói. Queria passear em Serra Negra, ninguém me leva. Sabe assim? Aí você começa a pedir as coisas. Uma aguinha de coco seria tão bom agora, tá tão calor, né? Mas onde é que nós vamos achar água de coco meia-noite, mãe? Né? Tem essas coisas aí também. Bom, então, o que sugere a lição de hoje é isso. Que nós aprendamos a simplificar a nossa vida, que nós aprendamos a viver de uma forma mais leve, mais confiante. Quem manda no mundo é Deus. Olha, a gente faz o que pode, mas não é possível a gente prever tudo. Não é possível. Então, algumas amarguras a gente vai viver, porque a gente também não é santinho, não é mesmo? Quanta coisa a gente não aprontou até hoje. E se a gente for somar as outras vidas, meu Deus do céu. Por isso que é bom a gente não lembrar de nada. Porque a gente fica lembrando das coisas que a gente fez já nessa vida e já fica meio aflito. Imagine se lembrasse das outras. Então a gente não lembra de nada, está tranquilão. Então, é assim, é Ele que manda. Se chamar a hora que tiver que chamar, o que a gente pode fazer? Não dá para evitar.
Ah, mas se eu tivesse tomado o ômega 3 a minha vida todinha... Tem gente que tem essa ilusão. Se não fosse para a gente ficar doente, sabe o que Deus teria colocado na gente? Uma máquina de vitamina C. Porque os animais... Você já repara que eles não ficam gripados? O cachorro faz umas presepadas, toma banho gelado, sai para o meio da rua, se esfrega na sujeira, volta, sei lá, faz um monte de coisa e está sempre inteirão. Porque ele produz vitamina C sozinho. A maioria dos animais produz vitamina C sozinho. Então, se não fosse para a gente ter essas provinhas, não é? Ah, quer suplementar? É bom, pode suplementar, mas se o negócio tiver que te pegar, não adianta você fugir, porque ele vai te alcançar, não tem jeito. Porque já desta vida a gente já sabe que a gente já escorregou, já caiu, não é? Quem pode dizer aqui que não atirou a primeira pedra? Não é? Não tem a história do atirar a primeira pedra? Todo mundo já teve problema. Então é assim, aguentar firme. Ainda é leve para o que eu já fiz, isso aqui está sossegado, está tranquilo. Confiança. Não se deixa bater. Segunda-feira o médico vai me dar o resultado do exame. Se vê que hoje em dia, né? É tudo no computador. Antigamente tinha aquele negócio, você não podia abrir o exame. Lembra do negócio de abrir o exame? Eu lembro que a minha mãe pedia para mim abrir com a faquinha assim, depois colar outra vez, ela queria ler lá o que estava escrito, só que lá a gente lia as coisas, não entendia nada, não é mesmo? Não entendia nada. E às vezes ficava mais impressionado ainda. Agora eles mandam pegar pela internet, todo mundo lê os exames, tudo, pesquisa no Google, melanoma, o que é melanoma? Vai, procura lá, não pode ser melão, pode ser doença, pode ser um monte de coisa, né? Sei lá, A gente pesquisa, né? E aí, tudo bem, mas confiemos. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança. Está fazendo a nossa parte? Está fazendo as coisinhas direitinho, se alimentando direitinho, fazendo tudo direitinho? Tudo bem, segue em frente. Se as coisas tiverem que entortar, a gente desentorta. Nós temos que ter essa força. É por isso que nós estamos falando um pouquinho hoje sobre essa semelhança, porque o nenê, às vezes ele está com o narizinho congestionado, né? Mas ele não quer nem saber, ele quer ir para a rua, ele quer ir na terra, ele quer comer terra, quer raspar o tijolo, quer comer lamber tijolo, ele quer fazer as coisas, e está com o narizão lá todo, né? Especialmente em comunidade, é um nome bonito, né, que eles arrumaram, comunidade, né? Os moleques da comunidade estão tudo descalços, meio da noite lá, peladão, sem roupa, só com shortinho, um frio lascado. Você não está com frio? Não, tio, o frio é psicológico. Então, a confiança que eles têm, meu Deus do céu, abri a janela de forma errada, veio um vento na minha cara, ai, peguei essa pneumonia, Você vai no hospital, o negócio está uma geladeira lá dentro, você tem que ficar com aquele shortinho, aquela roupinha que é assim, né? Sabe aquela roupinha? Um gelo lascado lá, por que está gelado aquele troço daquele jeito? Não é? Então, confiemos. Uma das coisas que as criancinhas têm isso, confia. Vai aonde a mãe leva, come o que a mãe dá, sabe? Confia. A gente tem tantas coisas, tantos subterfúgios, tanta coisa para desviar das questões mais importantes. A gente vive acabrunhado, irritadiço, acorda irritado. Bom dia. Bom dia por quê? Quem mora em prédio, né? Já deu bom dia no elevador? Eles respondem direitinho pra gente. Bom dia, ótimo dia, excelente dia, maravilhoso dia, né? No elevador eles respondem direitinho pra gente, né? Tem uma senhora que mora no interior, eu perguntei para ela assim, porque eu falei, mas é muito fácil viver no interior, né? Parece que as pessoas não ficam irritadas nem nada, tá tudo sempre bem, tá tudo certo, né? Eu perguntei para uma senhora do interior, eu falei, o que irrita a senhora? Sabe o que ela falou? A coisa que mais me irrita é quando eu dou bom dia para a pessoa não responde. Eu falei, ainda bem que a senhora não mora no meu prédio. Ainda bem, senão a senhora já teria morrido de infarto, pelo amor de Deus, né? Porque
O pessoal do interior costuma dar bom dia mesmo para todo mundo, né? Se você está andando com o cachorro, ele dá 2 bom dia, porque aproveita o cachorro também, né? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, não perca as esperanças, viu? Tem expositores muito bons que vêm aqui. Continuem vindo, não desanimem, tá bom? Semana que vem tem pessoas muito capacitadas que vão ajudar vocês. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram a pavores, de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso pelos que sofrem desesperação. Todo o bem que plantares nesta vida há de esperar. Olha lá, repetindo, para a gente não esquecer, Todo o bem que plantares nesta vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. A melhor coisa que tem para a gente se animar é praticar o bem. Melhor coisa. Não percam nenhuma oportunidade, viu? A casa dá para a gente diversas oportunidades aí. Façamos elas na rua, em família, de qualquer jeito que a gente achar que tem que fazer, a gente faz. Hoje eu descobri que eu não sou uma pessoa muito boa porque entrou um moço para vender paçoca no ônibus. Eu vou desligar isso aqui porque depois pode me comprometer.